Eu vou falar um pouquinho sobre ancestralidade e também como que funcionam as patologias que a gente traz relacionados a eles. E o melhor de tudo isso que eu deixo para você é a seguinte pergunta: e o que fazer quando a culpa está nos ancestrais? Quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa numa patologia, numa dor, a gente já vai tentar buscar alguém da nossa família que já passou por aquilo, principalmente quando envolve patologias mais sérias, como câncer, patologias como depressão, tentativa de suicídio. Tudo isso são patologias, são momentos da vida que a gente passa que a gente vai tentar buscar um culpado da nossa família. E o que fazer quando a gente encontra esse culpado? A culpa veio daquele ancestral, começou com ele que era assim, passou pro meu pai, pra minha mãe, passou pros meus irmãos e chegou até mim também. E hoje eu tô me vendo passando isso para os meus filhos. E o que fazer quando a culpa está nos nossos ancestrais? O simples fato da gente identificar a patologia já é um grande passo. O segundo passo seria identificar qual padrão recorrente na nossa família que faz com que a gente ainda persista em cultivar essa patologia, em cultivar essa depressão, esse medo, essa insegurança. Então, o que a gente vai fazer se isso foi algo que os nossos ancestrais passaram? O simples fato da gente identificar isso já é um grande passo. E daí a gente parte por um passo interessantíssimo que a grande maioria das pessoas se perdem. Mesmo sabendo de tudo isso, elas não se dão conta que essa é uma informação valiosíssima. O simples fato de você identificar a patologia e saber de onde que ela veio já é um grande passo importantíssimo na cura, na autocura. Trazer para a consciência por que aquilo está dentro da sua família. Então a grande maioria das pessoas se perdem aí, por quê? Porque a hora que chega nesse ponto, o que ela faz? Ela vai tentar remediar de uma outra forma, numa tentativa de resolução. E daí já começou tudo errado e o ponto realmente não é esse. O grande ponto é o quê? Qual o papel dessa patologia dentro da minha família, se ela é muito recorrente? Lógico que esses são casos que a gente identifica aqueles padrões que são bem marcantes na nossa família. E não precisa ser uma patologia não, pode ser um comportamento. Em casa todo mundo é assim, em casa todos os relacionamentos têm a tendência de ocorrer isso. Então você se vê repetindo padrões, ou melhor, você se vê tendo ou sendo ou vivendo na obrigatoriedade de ter que repetir aquele padrão para ser pertencente a essa família, então muitas vezes você se encontra nesse mesmo quadro que é a recorrência com relação às patologias, com relação às características de estado de humor, tudo que você carrega, você traz sim do seu ancestral. Mas o interessante aqui é trazer para a consciência qual o aprendizado positivo que a minha família traz, a utilidade que a minha família traz de carregar isso por tantos anos. Ou melhor, chegou em mim, o que eu vou fazer com isso? Eu vou transmitir isso para os meus filhos? Não, eu não quero transmitir isso para os meus filhos, eu quero tratar isso em mim e, por consequência, gerar um resultado favorável também na minha família. Então, muitas vezes, quando a gente se cuida, seu pai e sua mãe nem precisam se cuidar, automaticamente eles já estão sendo influenciados de uma forma indireta. E sem que eles saibam, eles mudam o estado de comportamento de humor e tudo vai mudando e você só fica aqui em cima do muro, só de olho, vendo tudo aquilo que está acontecendo por conta de uma mudança que você gerou em você mesmo. Então, as patologias muitas vezes traz sim a memória de um ancestral nosso, por conta de alguma dificuldade de vida que ele passou, por conta de algo marcante que ocorreu na vida deles e isso foi passando de geração para geração até chegar aqui na gente. Então o que acontece? Quando a gente identifica isso, de onde que veio esse padrão dentro da minha família, veio do meu pai, da minha mãe, só das mulheres da minha família, só dos homens, então eu vou em busca de solucioná-lo. Eu só vou conseguir solucionar isso quando eu identificar o porquê e qual o propósito da minha família de segurar esse padrão e vir com ele de forma tão recorrente assim, transmitindo isso de geração para geração, ao invés de transmitir os dons, talentos e virtudes. Então a gente não se preocupou com isso e se preocupamos somente com a dor. Então as pessoas muitas vezes escolhem viver só a dor e não ir muito a fundo disso. Muito pelo contrário, a gente já vai logo querendo remediar, querendo
cortar essas informações e o pessoal que vem em seguida que se vire, eles que resolvam isso. O que importa é o meu estado. Eu estando bem, eu consigo cuidar de tudo? Não, a gente está passando isso para frente, sim. E se a gente não tiver essa consciência de querer resolver isso, de ter um entendimento maior, fica difícil a futura geração também ter esse tipo de entendimento. Alguém vai ter que resolver isso. Se chegou na sua mão, você vai ter que ter a consciência de entender qual o propósito maior que a sua família faz com que esse padrão seja tão recorrente na sua família. Então, os traços, as virtudes, os dons, talentos, tudo isso a gente pode herdar de uma forma maravilhosa e o melhor, muitas vezes está ali na gente de forma latente e a gente consegue ativar isso. Então, quais são os dons, talentos e virtudes que você traz dos seus ancestrais que estão aí de forma latente dentro de você? Ou seja, está dormindo, está descansando. Então, eu vou em busca disso. Qual o melhor do meu pai? Qual o melhor da minha mãe? Qual o melhor dos meus avós? E vou buscando tudo isso dentro do âmbito familiar e vou identificar padrões que eu sei que existe na minha família e que eu consigo ativar dentro de mim. Então, buscar esses padrões é verdadeiramente um sentimento que a gente traz de positividade com relação a tudo aquilo que a gente pode melhorar no nosso dia a dia. Então, eu sou essa pessoa hoje, eu posso melhorar? Posso, muito mais, triplicar essa melhora. Então, eu vou em busca de reconhecimento desses padrões positivos dentro da minha família e trazer isso para essa atualidade de uma forma ativada, de uma forma viva e não de uma forma latente, dormindo, descansando. Então, eu vou em busca disso para trazer isso para a minha vida. Agora, um outro padrão é o padrão patológico, é o padrão emocional. Então, esse padrão patológico emocional eu prefiro resolver, prefiro dar ele como um solucionado. Chega, não preciso mais disso, eu preciso de leveza na minha vida. Então, eu vou buscar identificar, rastrear quem que surgiu, de onde que veio isso dentro da minha família. Eu busquei, ótimo, perfeito, parabéns. Agora o segundo passo e de grande importância é ver qual é o aprendizado positivo nisso tudo e o melhor, o porquê que a minha família carrega isso de geração para geração por tanto tempo, qual é o propósito da minha família estar carregando isso, para que ela utiliza isso. Então, a partir do momento que você tem isso de forma consciente, que você já sabe a resposta, nossa, minha família precisa disso para ser forte, minha família precisa disso, desse padrão de escassez, desse padrão de sofrimento, para ter isso como uma base, para que ela não volte mais nisso, para que ela sempre possa crescer. Então, chegou o momento de você olhar para sua família e falar, galera, tá tudo bem, já era, isso já se resolveu, a gente não precisa mais disso, a gente já está trabalhando na abundância, na alegria e vamos viver agora, daqui para frente, de forma leve. Então você dá isso como solucionado dentro de você e automaticamente seus filhos se beneficiam e muito melhor os ancestrais que vieram antes de você, eles fazem até uma festa, soltam fogos de artifício, balões comemorativos, avisando para o universo. Alguém teve a consciência de ir lá e resolver. Então pensa de uma forma mais consciente, tenha um corpo mais consciente.